voltamos para o nosso quinto bloco sobre Estado, Governo e Administração Pública. Continuamos aí a análise do Estado, encerramos o bloco anterior tratando de organização e aí a gente vai dar continuidade aí sobre a organização do Estado. Na tela aqui, a organização do Estado é a matéria constitucional. Essa organização é matéria o quê? Constitucional, tratado pela Constituição. Isso diz respeito a quê? Então, quando se trata da organização do Estado, estamos tratando de quê, na verdade? Isso diz respeito a quê? Primeiro, a divisão política do território nacional. Então, a gente vai tratar na divisão política do território nacional o seguinte: nós temos basicamente dois tipos de Estado. O Estado unitário, em que existe uma única unidade política central de onde emanam as ordens, as normas, o comando político do Estado. É o caso da França, por exemplo. Mas, no nosso caso, Brasil, nós temos uma federação. Então, nós somos aqui, olha, a divisão política, nós somos uma federação. Uma federação. E a nossa federação, conforme o artigo 18 da Constituição Federal, onde nós temos a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, a nossa organização política territorial é feita numa divisão entre União, que é a unidade central, representa todo o território, toda a nação. Nós temos as unidades regionais, que são os estados e o DF, e as unidades de cunho local, que são os municípios. Muito bem. A estrutura dos poderes. Então, quando se fala em organização do Estado, nós temos a estrutura dos poderes. Os poderes são independentes, já vimos, independentes. E são harmônicos entre si. E aí nós temos o legislativo, o executivo e o judiciário. Tudo isso você encontra no artigo 2º da CF. Então essa é a estrutura de poderes. Então, só relembrando, quando se fala da organização do Estado, isso diz respeito à divisão política, aí nos entes da federação, e a estrutura dos poderes. Além disso, a forma de governo. Forma de governo aí. E aí nós temos, pode ser presidencialismo, parlamentarismo. No nosso caso, é o presidencialismo. E diz respeito também ao modo de investidura dos governantes. Forma de investidura dos governantes. Mais à frente, quando formos tratar da investidura dos agentes públicos, nós veremos lá os agentes políticos, e aí veremos que esses agentes políticos, predominantemente nós temos a investidura por eleição, então nós temos eleição, mas vamos ver também alguns agentes políticos de governo que são investidos por concurso, é o caso, por exemplo, dos magistrados. Mas isso fica para um segundo momento. Predominantemente, a investidura é por eleição. E quanto aos direitos e garantias fundamentais, é o que você estuda em direito constitucional, basicamente o artigo 5º, mas não só ele, da CF, trata aí dos direitos e garantias fundamentais. Então, essa parte da organização do Estado é só para a gente relembrar aqui, mas o estudo detalhado dessa organização do Estado fica a cargo do direito constitucional, da disciplina direito constitucional. É só para relembrar aqui que esses aspectos dizem respeito à organização do Estado. Nós não aprofundaremos mais por conta de se tratar de um tema que é detalhado lá no direito constitucional. Bom, continuando. Organização político-administrativa.
Quando se fala da organização político-administrativa do Estado, a gente está abordando basicamente o artigo 18 da CF, que trata desse assunto. E aí o artigo 18 diz o seguinte, olha, a organização político-administrativa de quem? Da República Federativa do Brasil. É o nome que nós damos lá na Constituição para nosso Estado. Compreende o quê? Então a nossa federação, a nossa organização político-administrativa compreende a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Todos autônomos nos termos da própria Constituição. E aí vale registrar aqui o seguinte, que os territórios federais não são considerados entes federativos, juridicamente eles existem, há a possibilidade de criá-los, mas na prática ainda não há atualmente nenhum território. Já houve território, mas não há atualmente. Só registrando, o território não tem a natureza de ente federativo, de ente político administrativo. Veremos mais à frente que se trata de uma entidade de natureza autárquica, uma autarquia territorial. Mas, por enquanto, vale registrar lá o artigo 18, parágrafo 2º da CF, que nos diz, na verdade, que os territórios federais integram a União e não são entes federativos como os estados, os municípios. Muito bem. Continuando. Então nós temos a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Todos eles são conhecidos como entes federativos. Entes federativos. Entes federativos. Agora, você pode encontrar alguns sinônimos dessa expressão entes federativos na prova. Então, se ele falar na prova unidades da federação, se ele falar unidades da federação, está falando de um dos quatro. Se ele falar entes políticos, falando um dos quatro. Se ele falar unidades políticas, a mesma coisa. Mas o mais comum, entes federativos, está aqui a nomenclatura. Tudo bem. Vamos agora tratar do governo. Vamos tratar agora do governo. Lembrando lá do nosso início nesse tema, que nós mostramos o que é o Estado, o que é o governo e o que é a administração pública. Começamos a detalhar os aspectos mais relevantes aí do Estado, concluímos e agora vamos abordar uma definição e um conceito e alguns detalhes sobre o governo. Só lembrando o seguinte, governo é diferente de governo soberano. Não confundir na sua prova a expressão governo com governo soberano. O governo soberano, nós já vimos, é um elemento formador do Estado, é a soberania, é o elemento condutor que permite a autodeterminação e a auto-organização do Estado, é esse poder absoluto de orientação do Estado. Muito bem. No tocante ao governo, vamos ver o conceito aí. É o conjunto dos órgãos, de órgãos e de agentes políticos. Órgãos e agentes políticos de cúpula, ou seja, no topo da pirâmide da estrutura do Estado, em cada um dos três poderes do Estado. Então, o poder estatal está sob o comando do governo e o governo está localizado na cúpula de cada um dos três poderes das estruturas independentes estruturantes aí do Estado. E o governo se compõe tanto de órgãos de cúpula quanto dos agentes políticos que estão no comando aí desses órgãos. Um outro detalhe, governo, do ponto de vista da atividade, do que é realizado, governo é uma atividade política discricionária, ou seja, as ações de governo, as decisões tomadas em nível de governo, gozam de uma discricionariedade,
de uma possibilidade de conveniência e oportunidade mais ampla que a função meramente administrativa. Então, as funções de governo gozam de uma discricionariedade, de uma margem de escolha, de conveniência e oportunidade, do mérito administrativo, mais amplo que a atividade meramente administrativa. Um segundo aspecto, o governo é uma conduta independente do administrador. O que significa isso? Que quem exerce a função de governo, a cúpula, na verdade, não está hierarquicamente subordinado a nenhum outro órgão ou autoridade. É só você pensar nos agentes e órgãos de governo. É o Senado, a Câmara, o Presidente da República, o STF. Então, um detalhe a respeito da função de governo ou do governo é a independência na atuação, a não subordinação a nenhum outro órgão ou autoridade. Mais um detalhe, comando com responsabilidade constitucional e política, ou seja, a função de governo importa um comando do Estado, mas esses agentes de comando, agentes de órgão, sujeitam a responsabilidade constitucional e uma responsabilidade o quê? Política. Ou seja, há uma previsão constitucional da responsabilização e das infrações que podem ser cometidas pela função de governo, os agentes políticos aí, e uma responsabilização política. Tanto é que isso pode dar origem ao chamado crime de responsabilidade, que está na Lei 1079 do ano de 1950. Muito bem. Continuando ainda. Uma outra perspectiva para conceituar o governo, o que acontece? Os doutrinadores, os estudiosos, quando vão conceituar o governo, eles podem fazê-lo por critérios ou sentidos distintos. Um dos critérios que podem ser adotados para conceituar governo é o sentido formal. O sentido o quê? Formal. Em sentido formal, é o conjunto de poderes e órgãos constitucionais. A gente pode colocar formal ou subjetivo também. Formal ou subjetivo. Em sentido formal ou o quê? Subjetivo. Então, o governo, do ponto de vista formal ou subjetivo, por esse critério, ele é considerado como o conjunto dos poderes e dos órgãos constitucionalmente previstos para a atuação em nome do Estado. Segundo aspecto é o sentido material. O sentido material também chamado de sentido objetivo. Sentido material ou sentido objetivo. Deste ponto de vista, ou nesse sentido, o governo é o quê? É o complexo, é o conjunto das funções estatais básicas. Funções estatais básicas. E aí, vale a pena registrar o seguinte: quando se está tratando do sentido formal subjetivo, por esse critério, o foco está em quem? Ou seja, quem ou aqueles que executam a função de governo. Então, quando se conceitua o governo do ponto de vista subjetivo ou formal, o foco do conceito está em quem? E esse quem será o conjunto dos poderes estruturais do Estado e o conjunto dos órgãos constitucionais de cúpula. Quem? Agora, em sentido material, o foco do conceito está no quê? O quê? Ou seja, em sentido material, o foco é o quê? E são as atividades, as tarefas, as funções propriamente ditas a cargo do governo. E aí nós temos o complexo das funções estatais básicas ou elementares, essenciais. Elementares ou básicas. Um outro sentido é o sentido operacional. Sentido o quê? Operacional. E por esse sentido operacional, ou seja, o governo como elemento de operacionalização das funções do Estado, eu entendo o governo como sendo o quê? O conjunto
a condução ou conjunto da condução política dos negócios públicos. Na verdade, é o comando, a iniciativa, a fixação de objetivos do Estado e a manutenção da ordem jurídica vigente. Então, a condução política dos interesses dos negócios públicos, a condução política dos interesses ou negócios públicos é o sentido operacional. E diz mais, atua por meio de atos de soberania e atos de autonomia. Então, governa tem atos de soberania e atos de autonomia, exerce a chamada direção suprema dos interesses públicos, a direção máxima aí dos interesses públicos. Então, para você ficar atento em relação às provas, se ele falar governo em sentido formal, eu estou falando do quem. Em sentido material, é o que? São as funções, o complexo das funções básicas. E operacional, as condutas propriamente ditas, que é a chamada condução política dos negócios públicos. Daí a concepção de governo. Seguindo agora, a gente vai tratar da administração. E aí a gente vai para o conceito de administração. Na tela agora, focado aí na tela, a gente vai para o conceito de administração pública. No tocante à administração, a gente vai detalhar bem mais e teremos à frente um capítulo para tratar especificamente da administração pública, por conta de ser um dos principais objetos de estudo do direito administrativo. Então você já pode colocar aqui, olha, que a administração pública é um dos principais objetos, ou um principal objeto de estudo aí do direito administrativo. Principal objeto, ou um dos principais objetos do direito administrativo é a administração pública. No conceito nós temos o seguinte: genericamente a administração pública é considerado o conjunto dos órgãos, dos agentes e das pessoas jurídicas, que são as entidades administrativas que desempenham as funções do Estado sob o comando do governo. Olha, nós vimos no início do tema que daquela organização político-social da coletividade deu origem a um poder chamado de Estado. O Estado é esse poder fictício. Ele não tem atuação por si mesmo, ele tem que estar comandado por alguém. E aí entra o elemento governo. Mas a atuação do Estado para concretizar os interesses da coletividade é feita através da administração pública. Essa administração, tratada genericamente, é o conjunto dos órgãos, dos agentes e das pessoas jurídicas que vão desempenhar as tarefas, as atribuições, as funções aí do Estado. Então esse é o conceito aí básico de administração. Sempre que ele colocar a administração pública na prova e não entrar em nenhum outro detalhe, colocar a administração pública em sentido genérico ou corriqueiro usual, é o conjunto dos órgãos, dos agentes e das pessoas jurídicas, das entidades que desempenham as funções do Estado. Muito bem. A gente pode tratar o seguinte, que a administração pode ser vista, na verdade, como o aparelhamento do Estado destinado à realização de serviços para a satisfação das necessidades coletivas. Então a administração seria nada mais que um aparelhamento, ou seja, um conjunto de estruturas e de agentes que vão atuar para implementar concretamente as funções, as finalidades do Estado para realizar o quê? As necessidades, os interesses da coletividade. Está aqui. É um outro modo de você compreender a administração pública. Continuando. A administração, ela pode ser conceituada ou definida por algumas concepções ou sentidos. Alguns sentidos. O primeiro deles, sentido subjetivo, também chamado orgânico
ou formal. Sempre que em direito ele for conceituar algo ou algum fenômeno do ponto de vista subjetivo ou formal, você já sabe que o foco desse conceito diz respeito a quem. Então aqui nós estamos tratando do quem. Ou seja, a preocupação ao conceituar sobre o sentido subjetivo ou formal está naqueles que realizam algo e não no que é realizado exatamente. Então, do ponto de vista subjetivo, o que é a administração? São aqueles que realizam as funções administrativas ou do Estado, os órgãos, agentes e as entidades públicas, que são as pessoas jurídicas, que desempenham a função administrativa do Estado, a função de administrar. Então, em sentido subjetivo ou formal, a administração são os órgãos, os agentes e as entidades públicas, as pessoas jurídicas administrativas que desempenham as funções administrativas do Estado. Uma segunda concepção, em sentido objetivo, material ou funcional. Por esse sentido ou concepção, o foco do conceito de administração está naquilo que é feito, na atividade, no tipo de atividade desempenhada. Então, isso diz respeito a o quê? Se o conceito é em sentido material ou objetivo, o foco do conceito está no quê? E aí, por essa perspectiva, a administração pública é definida como as atividades administrativas exercidas pelo Estado ou por quem atua em nome dele, para a implementação dos interesses coletivos. Então, a administração, ela pode ser enxergada como quem executa as funções administrativas do Estado. E se eu enxergar a administração como quem realiza as funções administrativas do Estado, esse será o sentido subjetivo ou formal. É o quem. Mas eu posso enxergar e conceituar a administração como as atividades que são desempenhadas, as atividades propriamente ditas. E aí, essas atividades para realizar o interesse coletivo é o sentido objetivo ou material ou funcional. Então, fiquem atentos. Se ele falar administração em sentido objetivo, as atividades que são desempenhadas para realizar a função administrativa. E em sentido subjetivo, os órgãos, agentes e entidades que vão desempenhar essa atividade administrativa do Estado. Continuando aqui, a atividade administrativa do Estado. Olha, você até pode anotar aí. Quando se fala atividade administrativa do Estado, para facilitar a sua compreensão, está falando de quê? De qualquer atividade desempenhada pelo Estado que não seja tecnicamente legislar e não seja julgar um conflito de interesse. Tudo que não for legislar e não for julgar um conflito de interesse será uma atividade administrativa do Estado. Essa atividade administrativa do Estado, ela se destina a cumprir a função administrativa. A função de administrar do Estado. Muito bem. Em resumo, o que é a chamada atividade administrativa do Estado? É a gestão dos interesses coletivos nos termos da lei e da moralidade administrativa, de bens, interesses e serviços visando ao bem comum. Essa gestão, esse gerenciamento, essa administração dos bens, serviços e interesses comuns, isso é a atividade administrativa do Estado. E aí, uma coisa muito importante. Quando se fala em atividade administrativa do Estado, isso compreende exatamente o quê? Compreende fazer o quê? Primeiro,
a prestação de serviços públicos. Prestação de serviços públicos nada mais é do que um atendimento individual coletivo, a prestação de uma utilidade. Então, fornecimento de educação, fornecimento de medicamentos, é um serviço público. O atendimento hospitalar é um serviço público. Então, a prestação de serviços públicos é uma atividade administrativa do Estado. Próximo, o exercício do poder de polícia. No dia a dia, no popular, no corriqueiro, tudo que é feito pelo Estado, a gente fala, isso é o serviço público. É a forma não técnica de denominar essa atividade do Estado. Bom, mas a rigor, tecnicamente, serviço público é diferente de poder de polícia. Porque poder de polícia é uma atividade administrativa do Estado que serve para restringir ou limitar atividades individuais em benefício do interesse coletivo. Então, essa atividade que o Estado exerce para impedir que alguém atue, conduza veículo em excesso de velocidade, construa descumprindo as normas ambientais e de edificações urbanas, isso é poder de polícia. Agora, isso não se confunde tecnicamente com o serviço, que é um atendimento hospitalar, que é o fornecimento de educação e ensino. Então, não confundir isso aí. Mas ambas as atividades são atividades administrativas, ou seja, são atividades que não servem nem para criar leis e nem para julgar conflitos de interesse, tecnicamente falando. Além disso, fomento ou incentivo à iniciativa privada. Um dos papéis do Estado administração, é fomentar, incentivar, promover em sentido amplo algumas atividades da iniciativa privada. Então, por exemplo, quando o Estado oferece um financiamento estudantil, ele está fomentando sua atividade, sua iniciativa privada de se formar em nível superior. Quando o Estado, por exemplo, cria uma linha de crédito, de financiamento mais vantajosa para micro e pequena empresas, ele está fomentando, é um fomento. Quando o Estado financia o esporte, a cultura, o entretenimento, o audiovisual, por exemplo, cinema, isso é um fomento, que é uma atividade administrativa, é um fomento. E por último, nós temos como atividade administrativa a intervenção direta ou indireta do Estado no domínio econômico. O Estado pode fazer a intervenção direta quando ele mesmo desenvolve atividades econômicas ou intervém na propriedade privada. Isso é uma intervenção direta. Mas a intervenção indireta do Estado no domínio econômico é o que se conhece como regulação. Daí as agências reguladoras. Regulação. Então, essas aqui são as 4 atividades ou as 4 tarefas que são compreendidas como sendo atividades administrativas do Estado. Tudo que não se confunde com legislar e com julgar um caso concreto. Tudo bem? Atenção a isso. Serviço não se confunde tecnicamente com poder de polícia e com as outras. Prosseguindo aí, a gente vai tratar das características fundamentais da administração pública. Encerramos aqui esse nosso bloco. No bloco seguinte, trataremos aí das características fundamentais, essenciais aí da administração pública.